Vamos falar de Liga dos Campeões. Ai, tá chegando sábado aí, viu? Sábado eu tenho jogo, né? Sábado eu tenho jogo. Não vou poder ver de perto as reações de uma torcedora ilustre, merengue, nesse jogo tão importante. É a 17ª que o Real Madrid vai tentar? 15ª. 15ª. Quantas finais? 18? São 17 finais e 11 títulos. Uou! Tem 82% de aproveitamento, se eu não me engano, 82,3%. De 17 finais são 14 títulos, sendo que foi penta quando começou lá em 1950 e vai. Exatamente. 1955, 56, contra o Rennes da França. Isso. Ainda na época das taças das cidades das feiras. Di Stéfano, dos grandes que vestiu a camisa do Real Madrid. Exatamente, ele que era argentino de nascimento, um dos maiores craques da história do futebol europeu. Um abraço para o Thiago Santos, que está aqui com a gente na live, para o Lucas Afonso e para o André Vieira Coelho, que é torcedor emérito do Borussia Dortmund. André Donk também. André Donk também. Borussia que chega à sua terceira final, foi campeão em 97 contra a Juventus. Time de Chapuisat, de Dedé, né, um belo time, e foi vice-campeão em 13 contra o Bayern de Munique, né? Foi 13? Acho que foi 13, 12 ou 13, Nath. Eu sou péssimo de números. 13, né? 2013. Em Wembley, inclusive, né? Deu um lugar. Que era até a expectativa da nova final, né? De uma reedição da final de 2013, em que foi Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Dortmund garantiu a vaga um dia antes do Real Madrid, né? Porque os jogos mudam de terça e quarta. Quando joga na terça, na outra semana joga na quarta. Então, já se sabia que o Borussia tinha passado, a expectativa era para um Bayern de Munique jogando no Santiago Bernabéu conseguir a façanha de eliminar o Real Madrid, e não foi dessa vez. Para a gente aqui no nosso continente ver como vida de pobre é difícil, dá uma olhada na grana que paga a UEFA só para participar. Uma pequena vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões vale 15 milhões de reais. Tá bom. Dá para pagar uma continha de luz, não? Dá para viajar um final de semana? Não dá? Poxa vida, o campeão vai levar 20 milhões de euros para os cofres. E aí a gente pode fazer um bate-bola, Nath, porque a gente acompanha o Borussia um pouquinho mais de perto, por causa da Bundesliga lá na Rede TV, e você torce para o Real Madrid, sabe tudo do time e tal. Que te traz? Porque a classificação do Real Madrid, ela foi dramática pela conjuntura ali do jogo contra o Bayern de Munique e tal. Mas a diferença do Bayern de Munique para o time do Real Madrid em campo era grande. É que eram duas camisas muito grandes também. Então acabou ficando difícil. Mas, poxa vida, eu acho que poucas vezes na história recente da UEFA a gente tem um favorito, tão favorito, né? O Bayern de Munique também chegou a 11 finais. Time grande, né? O Bayern de Munique também não é qualquer time, tem 6 títulos, 5 vices, então é muita coisa. Só que o momento do Bayern também não era tão legal assim. É um time que no campeonato alemão começa a melhorar um pouco mais para o final do campeonato alemão, tem muitos tropeços, muita oscilação, mas são duas camisas que envergam qualquer varal. Isso é fato. Acho que isso é muito... Só que eu vejo o Real Madrid um time um pouco mais coletivo do que propriamente o Bayern de Munique poderia oferecer naquele momento, né? Naquele momento em que se jogavam as semifinais. De um time que ou você enfia a faca, gira e faz estribuchar, ou você vai correr o risco de, nos acréscimos dos acréscimos, tomar um empate ou uma virada. Isso acontece com muita frequência, né? Verdade. Um Real Madrid que se reinventou ao longo da temporada por conta de lesões, muitas lesões graves, inclusive. O Courtois deve ser o titular na final contra o Borussia Dortmund. O Ancelotti já deixou isso não tão claro, mas nas entrelinhas isso fica muito claro, principalmente na reta final, dando sequência para o Courtois nos jogos de La Liga, que já não valiam mais nada. O Real Madrid já era campeão. Então isso deixa muito claro. E a gente está falando de um Courtois. A gente não está falando de qualquer goleiro da história do futebol. A gente está falando de um Courtois, que é excepcional. Na final contra o Liverpool, ele que dá o título. O Vini faz o gol, tem todo o mérito. Mas o que o Courtois defende naquela final foi dos jogos assim que se acompanha de uma final de
de um goleiro que se fala, nossa, todo goleiro começa, e todo time grande começa com um grande goleiro. Mas acho que é isso, assim, o Real Madrid, ao longo da temporada, ele foi se reinventando, puxando o Tchouaméni para a zaga, quando não tinha uma linha de defesa, não tinha zagueiro para colocar em dados momentos ali da temporada. Verdade. O Ancelotti vai reajustando o time, muda o sistema de jogo do Bellingham. O Bellingham não era esse jogador que a gente viu um começo de temporada espetacular, goleador, virou o Belligol, né? E todo mundo brinca. Alô, Rogério Voga. Aqui Beijo. E fora, né? Não só no Brasil, mas fora também. Muito se fala do Belligol. Então, pensando em coletivo e na hora de resolver no individual, eu acho que o Real Madrid tinha mais opções do que o Bayern. Nas camisas que envergam, e aí você está falando do maior campeão da competição, né? Como eles chamam, o rei da Europa, contra um time que também é muito vencedor na competição e figura muito nas finais, como a gente viu, são 11 finais, junto com o Milan. E aí acabou levando... Tem um erro no final do jogo, né? Tem um erro da arbitragem ali, de não deixar o jogo seguir, dar o impedimento logo e o árbitro apitar. Ali já estava 2-1. Mas acho que ficou nisso, assim, de um time que tem uma identificação e uma vontade absurda de ganhar o tempo inteiro e a todo tempo. Sim. A chave em que estavam Bayern de Munique e Real Madrid, o caminho era mais complicado do que o caminho que foi feito por Paris Saint-Germain, né, por Borussia Dortmund, Barcelona. Você tem o Atlético de Madrid, que complicou muito a situação do Dortmund e ele consegue virar também na base da vontade, mas acho que fica nisso. São duas equipes gigantes e que a diferença faz do coletivo absurdo e do individual que vai resolver sempre. Você acha que a escalação vai ser essa que está aqui na tela, tirando o goleiro que você já falou aqui que o Lunin vai ficar fora? Caramba, o cara trouxe o Piano até aqui, bicho. Mas aí você presidente ou não, difícil, presidente de um time, e tem um dos melhores goleiros do mundo hoje. Quanto tempo faz que ele não joga? Ele ficou sem jogar 8 meses, se eu não me engano. 7, não. Ele vai voltar? Mas ele já voltou. Já voltou, ele já fez alguns jogos. Uhum. Então é difícil, né? Como é que você imagina que um cara desse não vai fazer parte de um jogo desse tamanho? Não tem como. Mas o resto vai ser isso? O Lunin é espetacular. Eu tô tentando abrir aqui porque... vou cantar para você aqui, ó. Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy. Sim. Valverde, Tchouaméni, Toni Kroos que tá se despedindo. Tchouaméni tá fora. Tchouaméni tá fora. Tá quase completamente descartado do jogo. Camavinga, então, ali? Ou o Luka Modric? Quem que você botaria? Não, o Toni Kroos não joga com o Modric no time do Ancelotti. Senão alguém precisa marcar, né? Não, até marca, né? O Modric é um cara que, na entrega defensiva, é um negócio absurdo. O cara tem 30 e vai anos. Ele corre demais, é um absurdo. E teve no jogo contra o Bayern, inclusive, ele cobra o escanteio e ele sai correndo e ele vai salvar um contra-ataque no pé do cara, dentro já da meia-lua. É muita coisa. Realmente. De um cara que... E o Ancelotti, ele dosa muito isso. Quando tá um em campo, o outro não tá, a não ser que o jogo esteja muito, assim, facilitado. Mas deve jogar o Tchouaméni, não, o Camavinga. Camavinga, né? E lá na frente, Vini e Rodrigo. Aí não tem muito o que fazer, né? Bellingham, Vini e Rodrigo. Aliás, há quem diga que se o Bellingham conseguir a taça, tem uma grana alta aí que vão pagar de bônus, né? Diz que tem uma cláusula secreta. Eu não entendo esse negócio que é secreto, mas todo mundo sabe o que é. Mas, enfim, vamos ver se vai ganhar. Acordos, né? São acordos, exatamente. Os acordos, mas... Aliás, você viu essa que o Rodrigo falou, que não sabe se fica, ou se vai embora? O contrato dele tá para terminar, né? O Rodrigo, ele tem contrato com o Real Madrid, obviamente, mas ele já falou que viveu coisas espetaculares, mas tem times querendo, e ele sabe que com chegada de Mbappé fica difícil. Fica bem difícil. Não é fácil competir, e aí quem vai sair? Porque quem sempre sai do time é o Rodrigo. E aí a gente pode falar, o Rodrigo tem uma Champions, um Mundial, tem 3 Copas da Espanha, tem uma UEFA
uma Supercopa da Espanha, tem La Liga, é um cara espetacular. O contrato dele vence dia 30/6/2028. Caramba. E o valor dele estipulado de mercado, mais ou menos, 100 milhões. Alguém vai ter que pagar. Para tirar hoje o Rodrigo dali, vai ter que pagar. Só que tem a questão do fair play financeiro, tem toda uma questão ali que vai ter que ser adequado. Alguns contratos estão se encerrando, como o caso do Toni Kroos, se abre uma margem na folha salarial. Não é tão simples, né? Mas uma possível chegada do Mbappé que deve ser confirmada após a Liga dos Campeões, e aí a gente vai ver como é que isso vai ser anunciado. Isso dá uma margem para que abram vagas para saídas e chegadas. Tem o Endrick também, né? Tem o Endrick chegando, o Ancelotti já falou que ele não vai para o Castilha, ele vai ficar com o time profissional, ele não vai para a base do Real Madrid, mas tem uma questão de adaptação, tem que ver como ele vai chegar, de que forma vai chegar. Para ser titular hoje, acredito que seria muito difícil ele chegar para ser titular. Não dá, principalmente com a chegada do Tartaruga, acho que aí fica mais difícil ainda. Não dá. Então, tem que ver tudo isso. Acho que o time, se tem uma coisa que o Florentino Pérez sabe fazer, são as transições de eras, né? Nessas épocas que ele está fazendo. Porque sai Cristiano Ronaldo, sai o BBC, né? Saiu o Cristiano Ronaldo, sai o Bale, depois sai o Benzema. Você tem o Casemiro saindo para acabar com a trinca do meio de campo do Real Madrid, que por pelo menos ali algumas e boas temporadas foram um dos melhores meio-campos do mundo. Você viu já o Casemiro saiu antes, o Kroos anunciou aposentadoria, o Modric tem contrato a vencer, mas já disse que quando ele disser que vai sair do Real Madrid, ele quer uma homenagem tão ou parecido quanto do Toni Kroos. Ancelotti acabou de dizer que aposenta no Real Madrid. Então, tem algumas coisas aí acontecendo. Ciclos que vão se encerrando, mas que parecem ser muito bem geridos ao longo dos tempos aí, dos anos, por um dos caras que é um tubarão no mercado, que é o Florentino Pérez. Aliás, esse é o grande segredo de qualquer clube, viu, Corinthians? Paulinho saiu ontem para acabar com um ciclo de 10, 12 anos, já sem condição de entrar em campo. Toni Kroos está saindo em alta. Se perguntar para 10 torcedores do Real Madrid, 10 vão dizer que gostaria que ele continuasse. E ele teria bola para continuar. Mas ele quis parar por cima. É assim que se faz transição. É abraçado ao passado, né?